Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero começar a cumprir uma promessa que eu fiz há algum tempo aqui no canal. Eu disse há algum tempo que eu queria um dia começar a fazer uma série de vídeos para explicar aquele meu posicionamento, no qual eu defendo a arte como um bem público. E eu falei que para fazer essa defesa eu teria que fazer uma série de vídeos porque são explicações muito complexas, é muita coisa envolvida nessa reflexão que eu faço sobre arte enquanto bem público. Então eu quero começar no vídeo de hoje, essa série de vídeos que eu vou fazer, não sei se serão vídeos seguidos, enfim, se o próximo vídeo também vai ser sobre isso, ou se no meio dessa série eu vou interromper falando de assuntos do cotidiano. Talvez eu nem devesse começar nesse instante, porque a gente está vivendo um momento no país, né? Aí o julgamento do golpe, né? Da tentativa de golpe, enfim, o Congresso fazendo aquela palhaçada de querer passar um projeto de anistia, enfim, essas coisas todas. Mas eu ainda vou comentar sobre isso. Deixa semana que vem, quando terminar o julgamento, enfim, aí a gente faz algum vídeo sobre isso. Então eu resolvi começar a fazer a série de vídeos sobre a minha defesa da arte enquanto bem público. Mas antes de eu começar a falar do assunto, eu vou pedir a cada uma e a cada um de vocês que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal, ajudem a gente aí a ter cada vez mais público, para que a gente possa ampliar aí o nosso alcance, para o algoritmo do YouTube gostar um pouquinho mais da gente, enfim, para a gente poder consolidar cada vez mais o nosso trabalho. Se você está assistindo a esse vídeo, porque ele também vai ser disponibilizado no Facebook, se você está assistindo a esse vídeo no Facebook, vai lá no canal do YouTube e se inscreve no nosso canal, né? Curte, enfim, segue também nossa página no Facebook, aí é para todo mundo, quem está assistindo no Facebook, quem está assistindo no YouTube, enfim. É, Se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, né? Enfim, curte, comente, compartilha, chama as pessoas para se inscreverem no canal, vão lá no Facebook e curte a nossa página, segue a página Aliteração no Facebook, visite o blog Aliteração, que é o centro de todo o projeto, né? Tudo do blog você consegue ir para qualquer lugar do projeto. Visita o site da Editora Literação, vê lá o nosso catálogo de livros que cresceu bastante, né? A gente está com bastante livros no nosso catálogo, bastante livro bacana para quem gosta de ler, uma boa literatura que está sendo produzida agora no Brasil. A gente já lançou mais de 20 livros aí pela editora. E visitem também o site do Instituto Aliteração, onde a gente tem o curso de Filosofia da Arte, né? A pergunta que não quer calar, afinal, o que é arte? Um curso bem bacana. E em breve nós teremos novos cursos aí também no Instituto. Enfim, vão YouTube, Facebook, rede social, nós estamos em todas, no X, no Instagram, no TikTok, no Spotify, enfim. Segue a gente em todos esses lugares, ajuda a gente a consolidar cada vez mais o nosso trabalho para que a gente possa continuar trazendo para vocês um pouco de conteúdo de qualidade aqui na internet. Tá bom? Muito bem. Então, nesse primeiro vídeo, onde eu quero explicar o meu posicionamento a respeito da arte enquanto bem público, eu vou falar de um tema que está vinculado a essa ideia, que é a questão da profissionalização do artista. Né? Então eu quero começar a falar da profissionalização do artista, porque eu acho que é entender a profissão do artista, como é que, como é que a gente conceitua o artista profissional, enfim. Entender essa questão da profissionalização do artista ajuda a gente a entender
formas de produção, modos de produção, financiamento, para depois eu chegar lá na defesa da ideia da arte como bem público. Tá? Então hoje nós vamos falar especificamente sobre profissionalização do artista. E eu quero falar sobre a profissionalização do artista pegando dois aspectos. Eu poderia falar sobre vários aspectos, mas eu vou pegar especificamente dois. A profissionalização do artista enquanto remuneração do seu trabalho e a profissionalização do artista enquanto formação, capacitação técnica para o exercício do seu trabalho. Então, e por quê? Porque são dois aspectos que estão intimamente ligados aos modos de produção da arte. Como são os modos de produção da arte que me interessam para depois eu fazer a defesa da arte como um bem público, então eu vou pegar esses dois aspectos da profissionalização do artista, porque eles são os aspectos que estão diretamente, intimamente ligados aos modos de produção da arte, tá certo? Então vamos começar a falar sobre a profissionalização do artista sob a ótica da remuneração do seu trabalho. E para isso, eu vou ilustrar quatro situações aqui para vocês, né? Descrever quatro situações aqui para vocês, e eu quero que vocês reflitam sobre essas situações que eu vou descrever a partir de uma pergunta única. A pergunta única que eu vou fazer e vou responder só ao final, quando eu fizer depois que eu descrever as quatro situações, são quatro situações, tá? Depois que eu descrever as quatro situações, eu vou dar a minha resposta. Enquanto isso, você reflete e dá a sua resposta para essas quatro situações. É uma mesma pergunta para as quatro situações. E a pergunta é a seguinte: reflita sobre as quatro situações que eu vou descrever, se a pessoa que eu descrevo na situação é artista profissional ou não. Então eu vou descrever quatro situações de artistas atuando e você vai refletir se nessas quatro situações, essas pessoas, em cada uma delas, essas pessoas são artistas profissionais. Não precisa ser a mesma resposta para as quatro situações, obviamente, tá? Você vai dar a resposta que você quer para cada uma das situações. E eu vou dar as quatro respostas ao final. A primeira situação é a seguinte: um artesão faz lá os seus objetos de artesanato, suas bolsas, suas, seus bibelôs de argila, suas estátuas, enfim. Esse artesão faz várias peças de artesanato e ele vai com uma certa frequência, sei lá, 3 vezes por semana. Ele monta uma barraquinha e vende numa praça, vai a feiras de artesanato e vende, e ele vive e ele é remunerado pela venda dos seus objetos de artesanato. Tá? Então, esse artesão ele vai, confecciona os seus objetos de artesanato, sejam eles quais forem, e vende esses objetos de artesanato em feiras de artesanato, numa barraquinha na praça, enfim. Ele tem uma lojinha, não importa, ele vende isso e as pessoas compram esse artesanato e ele é remunerado com o dinheiro da venda desse artesanato. Segunda situação, um escritor, um escritor tem livros publicados, alguns livros publicados e tal. Ele é contratado por um veículo de comunicação, sei lá, um jornal, uma revista, um portal de notícias na internet, enfim, para escrever com uma frequência, uma vez por semana, 2 vezes por semana, enfim, uma crônica nesse veículo de comunicação, uma crônica sobre algum assunto do cotidiano. Não existe aí a obrigatoriedade de ser uma crônica documental, onde ele trata de um assunto real do cotidiano de maneira realista, de maneira documental. E também não existe obrigação de ser ficcional. Ele pode misturar isso, ele pode fazer uma parte ficcional, uma parte documental, não importa.
Pode um dia fazer documental, um dia fazer ficcional, enfim, não importa. Ele é contratado por esse veículo para escrever uma crônica com frequência, 2 vezes, 3 vezes por semana, e ele é remunerado por isso. Esse escritor é ou não é um artista. Terceira situação. Um músico, ele é contratado por uma escola de formação de músicos, uma escola de música, para dar aula e formar músicos. E ele é remunerado por isso, por essas aulas. Ele é um artista profissional. E a quarta e última situação, um ator, uma pessoa formada em artes cênicas, né? Ela faz teatro, enfim, né? Ela tem a sua a- a- atividade de fazer teatro, mas como ela também fez licenciatura, esse ator, essa atriz, enfim, ele tem um cargo como professor numa rede pública de ensino ou numa escola privada de ensino para dar aula de artes. Então ele é remunerado pela escola ou pela rede pública de ensino para dar aula de artes. Ele é um artista profissional ou não? Então, essas são as quatro situações que eu queria ilustrar. E aí, cada uma de vocês e cada um de vocês pode dar uma resposta diferente para cada uma dessas quatro situações. Em algumas situações você pode dizer que sim, em outras situações você pode dizer que não. Eu vou dar uma resposta só para todas as situações, tá? Para mim, nas quatro situações, estamos diante de artistas profissionais. Por quê? Porque, veja, para mim, o conceito de artista profissional, enquanto remuneração, é muito simples. A pessoa que é remunerada por um trabalho onde ela lide com processos artísticos. Então, para mim, o artista profissional é aquela pessoa que é remunerada por um trabalho no qual ela se utiliza de processos artísticos para executar esse trabalho. Então, a partir desse conceito que eu acabei de dar para o artista profissional, enquanto remuneração, sob o aspecto da remuneração, nessas quatro situações, estamos diante de artistas profissionais. Mas algumas pessoas podem questionar: ah, não, mas espera aí, vamos fazer alguns questionamentos. Mas o artesão é artista, ele faz artesanato, ele não faz arte. Ah, mas o escritor ele escreve o que ele quer ou ele escreve o que o veículo determina? Será que ele está criando livremente? Será que a criação dele é uma criação artística? Não é uma criação jornalística? O professor de música e o professor de artes estão dando só aula, eles não estão criando nada. Então, eu vou fazer uma primeira crítica a um conceito mais ligado ao senso comum da nossa cultura, e não tem nenhum demérito nisso, tá? Estou falando ligado ao senso comum porque é comumente o que as pessoas pensam. Ligado ao senso comum da nossa cultura de que o artista profissional é aquele que é remunerado por um processo de criação de algum objeto artístico, de alguma obra artística. Então, para que o artista seja considerado um artista profissional, ele precisa ser remunerado por um trabalho de criação artística, onde ele crie algum objeto artístico, seja esse um objeto tangível, como uma escultura, como um texto literário, seja um objeto performativo, como uma interpretação de um personagem no teatro ou no cinema, seja um objeto intangível, como uma canção, como uma música que o artista compõe. Então, normalmente as pessoas consideram o artista profissional aquele que é remunerado pelo seu trabalho de criação artística. Eu estou alargando um pouco esse conceito. Eu estou considerando um artista profissional toda pessoa que tem o seu trabalho remunerado
E nesse trabalho ela lida de alguma forma com processos artísticos. Isso abarcaria o artesão, isso abarcaria o escritor e isso abarcaria os dois professores, porque os professores eles lidam com processos artísticos durante uma aula. Mesmo o professor da escola de educação básica, né, da escola de educação regular, enfim, da aula de artes, ele, ao propor processos de criação para os alunos, ao avaliar o trabalho dos alunos, ao refletir sobre momentos históricos da arte junto aos estudantes, então ele está lidando com processos artísticos. E para mim esse conceito é muito importante, esse alargamento do conceito é muito importante, não só porque eu me incluo nisso, né? Porque eu passei a minha vida inteira sendo remunerado como artista, às vezes, né? Não uma remuneração regular, por criação artística, pelas minhas criações artísticas, e passei muitos anos sendo remunerado pelo meu trabalho docente, sempre na área de artes. Então eu sempre me considerei um artista profissional, porque eu sou remunerado pelo meu trabalho de maneira irregular, né? Pelo meu trabalho de criação artística, mas também sempre fui remunerado, aí de uma maneira mais regular, pelo meu trabalho docente na área de artes. Então, para mim é muito caro alargar esse conceito, até porque não é só pela minha experiência, porque ele também cabe com a ideia de modos de produção, enfim, toda a reflexão que eu vou fazer depois, tá? Então, nesse aspecto, todos quatro são artistas profissionais, porque eles são remunerados por um trabalho no qual eles lidam com processos artísticos. Muito bem. Então, resumindo, o artista profissional é aquela pessoa que é remunerada por um trabalho no qual ela lida com processos artísticos. Muito bem. E aí, um outro aspecto que a gente tem que ver em relação à remuneração é quem remunera, em quais condições remunera e por que remunera. Porque veja, nessas quatro situações, a gente tem aí três situações onde existe uma remuneração regular. O escritor e os dois professores, eles têm uma remuneração mais regular, né? Seja o escritor ganhando por crônica que ele escreve, seja o professor ganhando por aula, por hora aula, seja por um salário fixo, eles têm uma remuneração regular. Então eles falam, você vai ganhar tanto por mês, tanto por aula, tanto por crônica. E existe uma regularidade na sua remuneração. Já o artesão não, ele tem uma remuneração irregular. Irregular não significa menor. Pode ser que em alguns momentos ele ganhe mais do que todo mundo. É irregular porque não é planejada, não é planejável, né? Não é previsível. Então, o artesão tem uma remuneração imprevisível e os outros três artistas têm uma remuneração previsível, certo? Essa imprevisibilidade da remuneração do artesão da primeira situação faz, no meu entender, com que essa remuneração seja mais precarizada. Volto a dizer, não pelo valor que ele ganha, mas pela instabilidade e pela imprevisibilidade da sua remuneração. Então, os professores e o jornalista podem fazer planejamentos a partir da remuneração, porque eles sabem quanto eles vão ganhar. Já o artesão, ele tem mais dificuldades em fazer esse planejamento, porque existe essa imprevisibilidade. Certo? Então, voltando ao conceito, um artista profissional é aquela pessoa que recebe uma remuneração para exercer uma atividade profissional na qual ela lida com processos artísticos. E essa remuneração, ela pode ter um caráter de previsibilidade ou um caráter de imprevisibilidade. Ou seja, ela pode ter
uma certa precariedade em relação à sua previsibilidade, ela pode ter uma certa, ela pode ser mais ou menos precarizada a partir de uma série de fatores. Um deles é a previsibilidade, a outra, logicamente, é o valor, né? Então, um professor de uma escola pública, apesar de ter a sua remuneração previsível, ela é baixa, ela é precária, né? Enfim. Então, sob o aspecto da remuneração, aí vocês podem perguntar, mas espera aí, então quem não recebe remuneração nenhuma pelo seu trabalho artístico não é um artista profissional? Não. Isso quem está dizendo não sou eu, né? Quem está dizendo é o sistema capitalista, né? Existe aí o artista amador, que é aquele que faz arte e não necessariamente recebe uma remuneração. Ah, mas e se eu faço um espetáculo e recebo um cachê para fazer um espetáculo? Se você é remunerado uma vez e depois nunca mais, você foi profissional naquela vez e depois nunca mais. Porque ser artista profissional não é uma condição permanente. A pessoa não é artista profissional com um carimbo. Ah, então já carimbei na minha testa, sou artista profissional, serei artista profissional pro resto da minha vida. Não. No momento em que eu parar de ser remunerado por exercer uma atividade na qual eu lido com processos artísticos, eu deixo de ser um artista profissional. E depois, se eu for remunerado de novo, eu volto a ser um artista profissional. Porque ser artista profissional não é uma condição permanente, não é um carimbo, é uma condição de atuação. Então, a remuneração ela é a marca da uma das marcas da profissionalização do artista. Ele é remunerado para isso. E aí a gente tem, então, que refletir sobre outras coisas. Quem remunera, em quais condições remunera e por que remunera, né? Então, vamos pegar as nossas 4 situações. Quem remunera o artesão? Os seus compradores. Em quais condições eles remuneram o artesão? No momento em que eles compram uma obra desse artesão, né? E por que eles remuneram esse artesão? Porque eles gostam da obra desse artesão. Então veja, existe aí no artesão uma relação de produção capitalista pura, pura e simples. Por quê? Porque no momento em que o artesão percebe que se ele faz um determinado objeto de uma determinada maneira, ele vende mais, as pessoas gostam mais e compram mais, ele vai começar, mesmo que seja um trabalho artesanal, ele vai começar a produzir uma quantidade maior daquele objeto ou daquela categoria de objetos, né? Então, ele sabe que bolsa ele vende mais do que estátua, então ele vai produzir mais bolsa e menos estátua, né? Ele vê que a bolsa vermelha vende mais que a bolsa branca, então ele vai produzir mais bolsa vermelha, menos bolsa branca e menos estátua. Então, ou seja, ele lida com a lei da oferta e da procura para estruturar o seu processo de criação artística. Então, ele é um artista profissional que, apesar de fazer um trabalho artesanal, ele lida com um princípio básico do modo de produção capitalista, que é a lei da oferta e da procura. Certo? O escritor que escreve no veículo de comunicação, quem remunera? O dono do veículo, né? O patrão. Ele tem um patrão, ele tem um chefe. E tem um chefe, enfim, quem manda é o dono do veículo. Ele pode não necessariamente falar diretamente com o dono do veículo, mas ele vai falar com o editor-chefe do veículo, que por sua vez vai falar com o diretor, que não sei o quê, enfim, existe uma hierarquia. Então, ele é remunerado a partir de determinadas condições. Se ele escreve uma crônica que foge totalmente à linha editorial do veículo, provavelmente essa crônica não será publicada.
Então veja, ele não tem uma relação do modo o escritor nesse caso, ele não tem uma relação como artesão direta com um aspecto do modo de produção capitalista. Ele não importa a lei da oferta e da procura para ele. Ele pode importar para o dono do veículo, mas para ele não importa a lei da oferta e da procura. Porém, como quem remunera é o dono do veículo. Em quais condições? Nas condições acertadas por um contrato. E por quê? Porque provavelmente aquele escritor trará leitores para o veículo e, consequentemente, trará maior possibilidade de publicidade, de venda, enfim. Né? Porém, se esse escritor começar a escrever coisas que desagradam aos leitores do veículo, então o editor vai chegar para ele e falar: não, amigo, escreve o que a galera. Então, também, de certa forma, o escritor está preso a um certo aspecto de uma lei de oferta e procura, não diretamente, mas indiretamente, porque ele está atrelado a obedecer, a receber determinações dos seus chefes sobre o que ele pode escrever e como ele pode escrever ou não. No terceiro e no quarto casos, no terceiro caso, o professor de música, quem o remunera? O dono da escola. Né? O dono da escola. Em quais condições? Sei lá, por hora aula, nas condições tratadas no contrato, do mesmo jeito que o escritor. E por que ele remunera? Porque provavelmente o dono da escola considera aquele professor com uma grande capacitação técnica e pede então a ele que use essa sua capacitação técnica. Mas e se o professor começar a dar aula, uma aula que, por mais que tenha uma boa capacitação técnica, desagrade os alunos que pagam a mensalidade da escola, que é uma escola particular, uma escola privada? Provavelmente o dono da escola vai chegar para o professor e falar: então, amigo, né? Aí. Então, também, de certa forma, eles estão. Esse professor está atrelado à lei da oferta e da procura indiretamente, do mesmo jeito que o escritor. E o professor de artes da escola pública, vamos dizer que ele está na escola pública. Quem vai remunerá-lo? O ente federativo, seja município, seja estado, seja o governo federal, o ente federativo ao qual pertence a rede pública onde esse professor atua. Então, se é na rede estadual, é o governo do estado. O governo do estado de São Paulo, então, né, já que eu estou aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né, o governo do estado de São Paulo, então, remunera esse professor. Em quais condições? Nas condições determinadas pelo contrato desse professor. E por quê? Para que esse professor, então, cumpra uma obrigatoriedade da rede, que é a obrigatoriedade das aulas de arte em determinados anos da educação básica. Né? Então, precisa ter aula de arte, porque se não precisasse, não teria. Vamos ser bem realistas. Seriam poucas as redes públicas de ensino que teriam aula de artes se a arte não fosse obrigatória, disciplina obrigatória segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em alguns anos, não, também não é em todos não, né? Mas em alguns anos da educação básica. Então, este professor ele vai ser remunerado a partir disso. E aí ele tem mais liberdade? Tem. O governador do estado ou o secretário de educação não vai saber o que o cara está dando numa sala de aula daqui na periferia de Guarulhos. Mas ele também não tem uma certa liberdade. Não existe a lei da oferta e da procura aí, por quê? Porque não existe uma relação comercial direta. Nos outros três casos existia uma relação comercial direta. Né? Seja direta entre artesão e público, entre artista e público, no caso do artesão, seja indireta entre público e dono
do veículo ou da escola, no caso do escritor e do professor de música. Nesse caso do professor da rede pública, não existe essa relação comercial direta com ninguém, né? Existe uma relação política, que nós estamos lidando com estruturas do serviço público. E aí, em quais condições e por quê, né? Se o professor para de atender as premissas políticas daquela rede, ele corre riscos. Ah, mas se ele é efetivo, ele não pode ser mandado embora. É verdade, mas ele pode sofrer um processo administrativo, por exemplo, e ser mandado embora se ele não seguir as premissas políticas da rede. Isso é possível de acontecer. É difícil, mas é possível. Então veja, nós temos 3 situações em que existe uma relação comercial direta na profissionalização do artista. E uma em que não existe uma relação comercial direta, mas existe uma relação política. E por que que nas 3 existe uma relação comercial direta e na outra existe uma relação política? Porque nas 3 primeiras situações nós estamos lidando com relações privadas e na última situação com uma relação pública. Então, para a gente encerrar essa parte do artista profissional enquanto remuneração, a gente pode fechar da seguinte maneira. O artista profissional é aquela pessoa que é remunerada para exercer uma atividade na qual ela lida com processos artísticos. Essa remuneração ela é feita a partir de condições comerciais ou, porque no final das contas é tudo político, né? Comerciais ou políticas, a depender da estrutura na qual essa atividade profissional está inserida. Se é uma estrutura privada, comerciais e políticas, com um acento maior nas comerciais. Se é uma estrutura pública, políticas no seu sentido estricto sensu, né? E por que isso é importante? Porque, veja, se a gente vai discutir arte como bem público, se a gente vai refletir sobre a arte enquanto bem público, a gente tem que entender, primeiro, que se nós estamos falando de estruturas privadas na atuação do artista, e aí a gente está falando da atuação do artista profissional, eu não vou falar do artista amador agora, nesse momento, mas na atuação do artista profissional. E por que só falar do artista profissional? Porque tem o grau de legitimação. O artista amador muitas vezes não é legitimado enquanto artista, sequer enquanto artista. Então, no momento em que a pessoa passa a ser remunerada pelo seu trabalho artístico, ela ganha um certo grau de legitimação. Por isso que eu quis começar o debate e a reflexão a partir da ideia do artista profissional. Mas o artista amador lá na frente vai entrar. Mas vamos lá. Então, se a gente quer refletir sobre a arte enquanto bem público, a gente tem que pensar que as pessoas que lidam com a arte, ou seja, os artistas profissionais, eles ganham sua legitimidade a partir de determinadas relações comerciais, se o seu trabalho estiver inserido numa estrutura privada, e ou a partir de estruturas políticas, também na questão privada, mas na questão privada a relação comercial fala mais alto, porque eu sou um professor de uma escola particular. Eu posso ter o meu posicionamento político que eu quiser. Se os alunos gostarem de mim, se os pais dos alunos gostarem de mim, se eu estiver trazendo aluno para a escola, se eu estiver trazendo fama para a escola, eles não vão mexer com você. Eles vão mexer com você no momento em que você para de trazer essas vantagens comerciais da escola. E eu falo isso por experiência própria, tá, gente? Então, veja, relações comerciais
se o seu trabalho profissional está inserido dentro de uma estrutura privada, e relações políticas, no sentido estricto senso do termo, se você está inserido numa estrutura pública, certo? Então, é bom a gente fechar esse vídeo de hoje com a ideia de que existem estruturas públicas e estruturas privadas que lidam com o trabalho artístico profissionalmente. E essas estruturas públicas e privadas lidam com esse trabalho artístico de maneiras diferentes. No caso da estrutura privada, lida com uma relação comercial, às vezes direta, no caso do artesão, às vezes indireta, mas sempre uma relação onde a premissa básica é a premissa comercial. E nas estruturas públicas, onde a premissa é a premissa política no seu sentido estricto sensu. Certo? Eu ia falar ainda hoje sobre essa questão da qualificação do artista profissional, mas não vai dar, o vídeo já ficou longo. Então a gente vai guardar, vamos continuar falando no próximo vídeo sobre esse assunto, né? No próximo vídeo que eu fizer sobre reflexão da arte enquanto bem público, a gente vai continuar falando da profissionalização do artista, mas aí a gente vai falar da questão da qualificação, que também é outro aspecto de legitimação. Então, a remuneração é um aspecto de legitimação do trabalho artístico, ao ponto de poder determinar se a pessoa é profissional ou não, e a qualificação também. Então, a gente vai lidar com a qualificação no próximo vídeo. Tá bom? Por enquanto é isso. Como vocês viram, é uma reflexão que vai precisar de muitos detalhes, a gente vai precisar refletir bastante juntas e juntos aqui, para que a gente possa ter para que vocês possam ter uma compreensão do que eu pretendo defender aqui. E não para que vocês concordem comigo, tá, gente? Mas para que vocês entendam o meu posicionamento. Eu quero que o meu posicionamento fique bastante evidente e bastante sólido, para que as pessoas, mesmo que não concordem, ou independentemente de concordar ou não, as pessoas não falam, bobagem, ele está falando qualquer coisa. Eu quero que as pessoas entendam e aí, concordando ou discordando, mas que entendam efetivamente o meu posicionamento. Tá bom? Então vamos parar por aqui. É isso por enquanto. Mais uma vez eu peço a todas, todos e todes que se inscrevam no canal, curtam, comentem. Comentem aí o vídeo, né? O que vocês acham desses conceitos que eu coloquei aqui, enfim. Se inscrevam no canal, né? Curte aí, não custa nada, é fácil, se inscreve no canal também. Enfim, chame as pessoas para se inscreverem no canal para que a gente possa ter um maior número de pessoas, tá certo? E visitem o blog, site, nossas redes sociais todas e ajuda a gente aí, né, a consolidar cada vez mais o nosso trabalho. Tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.